Querido, saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo, capítulo 1. Nós vamos meditar nesse texto, Salmo, capítulo 1. Estará também sendo projetado. Vamos ler juntos? Eu leio os versos ímpares e a igreja os versos pares. Nos diz a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A igreja. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Palavra do Senhor aos nossos corações. Quero nessa noite compartilhar com os irmãos acerca de um caminho da plena realização. Um caminho da plena realização. Você se sente uma pessoa realizada? Geralmente, depois de uma vitória que nós temos na nossa vida, nós às vezes falamos: eu me sinto muito realizado por causa disso, me sinto muito realizada por causa daquilo, e muitas coisas nos realizam. Mas será que essas coisas materiais que nós vivenciamos no mundo cotidiano, elas realmente nos trazem plena realização, plena satisfação? Nós estamos diante de um salmo que nos fala acerca da realização plena. A expressão bem-aventurado traduz essa ideia, uma ideia de plena realização, uma alegria verdadeira, uma alegria plena, uma satisfação plena, plena de paz, plena de bênção. A palavra bem-aventurado no hebraico, asherê, quer dizer bendito, abençoado, extremamente realizado. Então esse salmo, ele começa e termina falando sobre o que é um homem, o que é uma mulher bem-aventurado ou bem-aventurada. Esse salmo começa falando-nos acerca de um caminho. Todo o Novo Testamento fala-nos acerca de um caminho. A Bíblia nos fala de dois caminhos: aquele que conduz à vida e aquele que conduz à morte eterna. O caminho estreito e o caminho largo. O caminho da plena felicidade e o caminho do desespero. Este salmo que nós estamos analisando ensina-nos o caminho da felicidade, ou o caminho da plena realização. A Bíblia e esse salmo em particular nos falam de dois caminhos: o caminho do ímpio e o caminho do justo, o caminho bom e o caminho mau. Já notaram que a Bíblia trabalha a partir de pensamento antitético, ou seja, existe aquilo que é bom, existe aquilo que é mau. Existe aquilo que é justo, existe aquilo que é ímpio. Existe aquilo que é pecado e existe aquilo que é santo. A Bíblia trabalha com pensamento antitético. Ao contrário do filósofo alemão chamado Hegel, que no início do século XIX, na sua filosofia, ele acaba com a ideia do pensamento antitético e passa a sugerir o pensamento sintético. Você tem uma tese, tem uma antitese ou antítese que se contrapõe a ela e tem uma síntese.
Com isso, as verdades absolutas, elas se relativizam. É a sociedade na qual nós estamos vivendo, uma sociedade da relativização, uma sociedade completamente inclusiva. E quando nós olhamos a Bíblia e lemos na Bíblia que existe um caminho que vai dar em morte, existe um caminho que vai dar em vida, nós estamos falando de caminhos opostos e de verdades absolutas. O Evangelho ele não é inclusivo, o Evangelho é exclusivo. Ou você aceita o que a palavra está dizendo, ou você aceita que Jesus é o nosso único e supremo Salvador, ou então estaremos em maus lençóis. 2 tipos de caminhos, portanto, nós temos aqui, que expressam 2 tipos de pessoas. Um caminho que leva à realização e um caminho que leva à frustração. A Bíblia, portanto, ensina o bom e o mau caminho. A palavra caminho na língua hebraica, conforme nós temos aqui, é a palavra derek. É uma palavra usada também para a vida. Quando nós oramos, Senhor, guarda o meu caminho, nós estamos orando com o salmista, pedindo para que Ele guarde a nossa vida. O verso 1 termina igual ao verso 6, como sendo um pensamento contrário. Enquanto que no verso 1 nós temos a palavra hebraica Asheri. Asheri quer dizer um caminho que conduz a algum lugar. O Salmo começa com essa expressão, Asheri, um caminho que conduz a algum lugar. E é interessante a forma como o Salmo termina. O Salmo termina com uma palavra hebraica, a última palavra do Salmo é a palavra abade. Abade quer dizer um caminho que não leva a lugar nenhum, que é justamente o caminho do ímpio. Em qual caminho nós estamos? Em quem nós temos buscado conselho, norte e rumo para a nossa vida? Quem tem sido a nossa companhia e prazer dia e noite? Aonde nós temos posto o nosso coração? 2 verdades que nós podemos tirar desse texto. Um caminho que conduz à frustração. Vejam os primeiros versículos, que é o caminho do ímpio. O Salmo começa falando do ímpio, do conselho do ímpio. E a palavra conselho aqui, ela pode ser substituída por caminho ou então por roda, conforme aparece em algumas traduções. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Notem que é um caminho descendente para a ruína, um caminho que vai de mal a pior. E a ideia de uma marcha que está indo para lugar algum. Há aqui nesses versos 3 verbos, 3 substantivos e 3 adjetivos. 3 ações progressivas. A primeira é uma ação progressiva para o mal. A pessoa age para o mal cada vez mais. Os verbos andar, deter e assentar. E nós temos 3 substantivos, conselho, caminho e roda. E temos 3 adjetivos, ímpios, pecadores e escarnecedores. Todos eles são introduzidos por uma negação, um grande não. E a Bíblia, irmãos, está cheia de nãos. A Bíblia nos mostra por onde nós devemos andar e por onde nós não devemos andar. E aqui nessa primeira parte, ela nos fala sobre o caminho que nós não devemos andar. O segundo estado progressivo é o estado moral. Um estado moral progressivo que se afunda moralmente cada vez mais. Vejam os 3 adjetivos que o salmista usa aqui. Ele usa a palavra ímpio, que é a palavra hebraica ra'á, que quer dizer sem religião, uma pessoa que vive sem Deus.
A palavra pecador, que no hebraico é a palavra hatat, é aquela pessoa que ama o pecado e não ama a Deus, e o escarnecedor, que é a palavra hebraica latsim, que é aquela pessoa que é insolente e arrogante. E o salmista fala: quem anda por esse caminho, pelo caminho do ímpio, do pecador e do escarnecedor, essa pessoa é uma pessoa extremamente infeliz e não é uma pessoa realizada. Há um terceiro envolvimento progressivo aqui, que é o envolvimento aonde nós vemos um comprometimento cada vez maior com aquilo que não edifica, com aquilo que não agrada a Deus. Portanto, temos aqui o conselho, caminho e roda. Consequência, instabilidade, algo que é espalhado pelo vento, pessoas que não obedecem à palavra, caminho que leva o ser humano à miséria. E nos diz o verso 6, não sobreviverão ao juízo de Deus, nem entrarão no céu, conforme o verso 5. Então notem a progressão, a instabilidade e o juízo de Deus e o afastamento dessas pessoas da presença de Deus. O seu caminho perecerá. No hebraico, abad. Abad quer dizer uma trilha que não dá em lugar nenhum. Um caminho que não leva a nada. É o caminho do ímpio, daquele que vive longe de Deus, vive longe dos rios de águas vivas. Mas graças a Deus há esperança. Há um outro caminho, e eu gostaria de me deter neste caminho, que é o caminho que conduz à felicidade, um caminho que conduz à realização plena. É o caminho do justo. Os versos 2 e os seguintes, que vêm depois desta ideia, é a ideia mais importante que nós temos no texto. Vamos ler o verso 2 e o verso 3. Podemos ler juntos? Vamos ler? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Já parou para pensar num homem, numa mulher assim? Tudo que essa pessoa faz, ela será bem-sucedida, terá plena realização. Enquanto que o caminho do ímpio conduz a uma queda vertiginosa e crescente, o caminho do justo conduz a um bem-estar crescente. É a forma da poesia hebraica contrapor um pensamento negativo com um pensamento, uma ideia positiva. E nisto nós temos 5 aspectos desta progressão que nós vemos aqui nesse texto. A primeira ideia de progressão que nós temos no texto é o prazer na lei do Senhor. As outras derivariam deste primeiro prazer, o prazer na lei do Senhor. Vejam que não é nada coercitivo. Nós não fazemos força para realizar aquilo que nós amamos. A lei é aquilo que nos dirige, é aquilo que nos orienta, é o nosso caminho. Nós vamos ter prazer na lei do Senhor, na medida que nós amarmos este Senhor. A lei de Deus, a lei, aquela que rege a nossa vida. Nós somos regidos e governados por aquilo que nós amamos. As nossas paixões determinam os nossos passos. Aquilo que nós amamos, aquilo onde o nosso coração está, é aquilo que vai nos conduzir a um caminho de realização ou a um caminho sombrio, um caminho que não agrada a Deus. Quanto nós amamos a palavra de Deus.
Ela tem sido a nossa meditação de dia e de noite? Se isso é verdade, é porque nós a amamos. Santo Agostinho gostava de dizer que nós somos aquilo que nós amamos. Mas continuando nesta ascendência de bem-estar, a segunda ideia é que a pessoa que é justa, ela tem provisão. Ela é como uma árvore junto aos rios. Não é uma água parada, a ideia aqui no hebraico, mas é uma água corrente. Nós temos algumas traduções que mostram-nos isso. É uma pessoa que está plantada junto a águas correntes. Literalmente no hebraico, são árvores nas ilhotas. Enquanto que o ímpio tem a sua árvore num deserto, o justo tem a sua árvore junto a correntes de águas, junto ao manancial de vida. E eu pergunto, aonde você tem vivido? De onde você tem sido alimentado? Aonde que a sua vida está plantada? Perto de qual fonte você está plantado? O que é que tem nutrido a sua vida? O que é que faz com que você gaste muito tempo da sua vida? Nós gastamos muito tempo com aquilo que nós amamos. A gente não tem agenda para aquilo que nós não amamos. Nós não temos tempo para aquilo que nós não amamos. Nós não nos sacrificamos por aquilo que nós não amamos. Mas aquilo aonde está o nosso coração, nós entregamos-nos a isto de corpo e de alma. Se o nosso prazer está na lei do Senhor, isso significa que nós amamos o nosso Deus, o nosso legislador. É isso que o salmista quer deixar claro para nós. Continuando nessa ascendência de bem-estar, nós temos a ideia também, a partir desse texto, de que o justo tem estabilidade. Irmãos, como isso é necessário. Como é difícil, às vezes, encontrarmos crentes estáveis. Veja que o texto fala que o justo dá fruto na estação própria. Que coisa maravilhosa nós temos aqui. Há uma versão que diz: o justo nunca deixa de dar o fruto na estação própria. Não há instabilidade, não há incertezas, não há aquele tipo de crente de montanha-russa. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Ele é inconstante. E fruto aqui é a característica de um homem, de uma mulher que são justos diante de Deus. Eles dão fruto, e o fruto é algo que beneficia o outro. Quem dá fruto não vive apenas para si, mas vive também em benefício de outros. E continuando nessa nossa ascendência de bem-estar, nós temos em quarto lugar também a ideia de que o justo tem vitalidade. Uma pessoa justa possui vida, possui alegria, prazer em viver. O justo, ele tem prazer em viver, ele tem alegria na vida, ele tem prazer nas coisas de Deus, ele tem prazer na lei do Senhor. E aqui nós podemos vislumbrar uma descrição edênica, aonde uma árvore florida, uma árvore cheia de frutos, cujas folhas não murcham, e essas folhas, elas não se enfraquecem, há vigor, há força, é uma árvore maravilhosa. E aqui nós vemos que esse justo, essa árvore, é nutrido sempre pelo rio da vida. Você tem prazer em viver? Sua vida tem sentido, significado? O salmista continua nessa ascendência de bem-estar, que é o último ponto em relação a esse raciocínio. Em quinto lugar, nós vemos que o justo tem prosperidade. Quem não quer ter prosperidade? E a prosperidade aqui não é aquela prosperidade
da teologia ufanista, né? A teologia da prosperidade, que acha que tudo envolve dinheiro, riqueza e poder. Mas aqui fala de uma outra prosperidade, a prosperidade de uma pessoa que tudo aquilo que ela faz, ela é bem-sucedida. Você quer ser bem-sucedido, realizado? Você quer ser uma pessoa feliz? Aonde estamos plantados? Necessariamente ser próspero não é ser próspero de bens financeiros, de sucesso pleno na vida, mas sim de uma realização plena diante de Deus. Notem que no verso 1 e o verso 6 estão contrapondo-se. Verso 1, a palavra hebraica ashiri, o seu caminho leva a um lugar. Que lugar é esse? Lugar de felicidade, de vida, de eternidade com Deus. E termina no verso 6 com a expressão abade, o seu caminho leva a lugar nenhum. Concluímos com o verso 6. Vamos ler juntos o verso 6. Podemos ler, igreja? Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Abade. Abade é um caminho que não leva a lugar nenhum. Como ser feliz, realizado e satisfeito? Lembre de uma coisa que eu aprendi e ela é muito certa. Felicidade é um subproduto da santidade. Nunca se esqueçam disso. Felicidade é um subproduto da santidade. Sem santidade não há felicidade. Uma pessoa santa, justa diante de Deus, é uma pessoa feliz, é uma pessoa realizada. Esse salmo termina falando da nossa intimidade com Deus. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Se debruçar em cima do livro sagrado de Deus, estar plantado junto às correntes de água. Spurgeon nos diz que a lei do Senhor é o pão diário do verdadeiro crente. O Salmo 119, 97 diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Ou ainda Provérbios 29, 18, que nos diz: mas o que guarda a lei, esse é feliz. Não é um psicólogo que está dizendo isso, ou um psiquiatra, ou um terapeuta, ou um psicanalista, mas Provérbios está nos dizendo: aquele que guarda a lei é feliz. E guardar a lei não é simplesmente saber o que a lei diz, guardar a lei é obedecer à lei. E uma pessoa que guarda a lei é alguém íntimo de Deus. E quando ele usa aqui a expressão feliz em Provérbios, mas o que guarda a lei, esse é feliz. A palavra feliz aí é a mesma palavra para bem-aventurado, é a palavra esher. É a mesma palavra que nós temos aqui no Salmo 1. Tem uma psicóloga, uma irmã em Cristo aqui em Brasília, alguns de vocês a conhecem, a doutora Esli Regina Carvalho. Ela escreveu um livrinho maravilhoso, eu recomendo vocês a lerem, da editora Ultimato, chamado Saúde Emocional e Vida Cristã, Curando as Feridas do Coração. Um livro maravilhoso da doutora Esli. E ela afirma, ela nos diz: sem sanidade não há santidade. Sanidade diz respeito à saúde emocional. Em outras palavras, ela está dizendo: sem saúde emocional não existe santidade. Santidade e saúde emocional andam juntas. A árvore de uma pessoa justa é nutrida por águas de vida, dá fruto, as folhas não murcham, há saúde,
a intimidade com Deus. A árvore está plantada junto aos riachos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Mais uma palavra extremamente rica que nós temos aqui. O Senhor conhece. A palavra conhecer aqui é a palavra hebraica iadá. É conhecer no sentido de ter intimidade com. É você conhecer como homem e mulher que têm intimidade sexual um com o outro. Essa é a ideia da palavra conhecer. Adão conheceu Eva e tiveram um filho. Lembram de Mateus? Mateus diz que José ainda não tinha conhecido Maria, quando Maria então se achou grávida pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, quando fala que o Senhor conhece, ele está dizendo: eu conheço sim o caminho dos justos, e esse caminho é um caminho que vai levar à morte, mas eu conheço aqueles que têm intimidade comigo. Quem está com a alma doente não tem como ter vida de intimidade com Deus e sanidade e santidade com Deus. Esse texto, portanto, irmãos, nos fala acerca da paixão pela palavra, pelos caminhos do Senhor, pela fome e desejo de nós estarmos plantados junto ao rio da vida, que nos leva a uma vida de santidade. Só a santidade nos conduz ao bem-estar e também à paz. Horatius Bonar escreveu um livro intitulado O Caminho de Deus para a Santidade. E nesse livro, Horatius Bonar nos diz que o caminho de santidade que o homem procura com as suas próprias mãos conduz à destruição. Só há o caminho de Deus, é aquele que nos conduz à felicidade eterna. O caminho da paz e o caminho da santidade seguem paralelamente. Não há paz sem santidade e não há santidade sem paz. Há um caminho que não dá em nada e há um caminho que leva à plena realização, ao prazer de estarmos na presença abençoadora de Deus. Que possamos sempre nos lembrar que há dois caminhos, um com Cristo e um sem Cristo. Há apenas dois tipos de pessoas: aquelas que estão no caminho de Cristo e aquelas que estão no caminho sem Cristo. Qual caminho você tem seguido? Nós temos algumas palavras ditas por Jesus que são ricas para nós. João 10:10 nos diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 7:38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 8:12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Termino dizendo: ande pelo caminho correto, ande pelo caminho de Cristo. Você será plenamente realizado, ande pelo caminho que traz a verdadeira paz. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém.